Social da Indústria, Wesley. Obrigado. Velho parceiro. Até 20 minutos. Boa tarde a todos. Primeiro dizer que deve ter a maior densidade de físico por metro quadrado brasileira nessa plenária aqui hoje. Eu estou superintendente, eu sou um professor e fui professor por 16 anos de escola pública de educação básica. Minha formação, eu sou físico pela Universidade Federal de Goiás. Comecei minha trajetória toda na área de docência e depois veredei para a área de gestão, passei pelo Ministério da Educação e hoje eu estou no SESI. Agradecer em nome da mesa, professor William, também um colega de trabalho espetacular, Mário Guil também, um colega de trabalho. Thaís, fantástica apresentação. Tive a oportunidade de contar com a parceria do Instituto Sonho Grande para a implementação de escolas de tempo integral no estado de Goiás também, quando fui superintendente lá. E ficou um pouco mais fácil, Mário Guil, para mim, falar depois da Thaís, que ela trouxe reflexões maravilhosas. Eu trouxe uma apresentação e a centralidade, eu acho que, do que eu vou conversar, é uma das metas super importantes que nós teremos que atender no novo Plano Nacional de Educação, que é o novo ensino médio, e como é que vai ficar as novas diretrizes. Uma mudança que vem passando recentemente, muito rapidamente, por duas grandes modernizações, uma em sequência da outra, que também gera desafio para a implementação nas redes escolares, seja ela pública ou privada. Trazer um pouco da experiência da Rede SESI, que desde 2018 vem implementando o novo ensino médio, e que desafio nos encontramos, e o que, nesse desafio, o que precisaria ser modernizado pela nova legislação que foi aprovada esse ano por essa casa, e o que nós deveríamos estar olhando nesse horizonte em curto espaço de tempo, para que a gente não possa correr o erro de dizer de novo que a legislação não estava bem construída, porque talvez o processo era de implementação, mas não de legislação. Eu acho que é fundamental a gente fazer esse tipo de reflexão. Primeira coisa, dizer a nossa expansão, começamos muito focado, todos os projetos educacionais que fazemos na Rede SESI de ensino, colocamos com base em evidências e colocamos com um projeto piloto e, a partir dele, a aprendizagem fazer a escala no Brasil. Somos pequenos em relação aos números das escolas públicas, mas somos a maior rede privada do Brasil. Certamente, nós temos também o desafio de fazer implementação num território gigante. E aí isso também leva às especificidades de cada região. Fazer a implementação de um novo ensino médio com um novo currículo lá no Pará tem um desafio totalmente diferente de eu fazer no Rio Grande do Sul. E isso leva um desafio para fazer uma coordenação de implementação de um modelo como esse no território brasileiro. Nesses últimos 5 anos, nós fizemos a virada de chave do modelo do ensino médio tradicional, aqueles com 12 disciplinas, único, como muito bem o professor Cláudio de Moura Clássico trouxe para nós aqui na apresentação, para um modelo que possa ser caminhado flexível e, sobretudo, garantir-se também para o aluno a oportunidade de fazer formação técnica e profissional, que eu acho que é um debate muito caro e importante para as juventudes. Não estou aqui, quando eu trago o debate na centralidade da formação técnica profissional, dizer que esse estudante não terá a possibilidade de ensino superior. Pelo contrário, ele pode ter na sua trajetória a possibilidade de ter uma qualificação técnica e profissional e, subsequentemente, também ir para o ensino superior. Vários colegas meus que fizeram física comigo passaram pelo Senai e foram fazer física, foram fazer engenharia. Não significa, e Senai é o nosso parceiro no processo de implementação, faz parte também do sistema indústria, e que dá um ensino técnico e profissional. E aí, aqui eu queria fazer um parênteses, Thaís. No processo de implementação, você trouxe 2 dados que é super importante, que é sobre matrícula. E quando você fala sobre matrícula, e se eu quero crescer muito a matrícula, eu vou para regiões mais densas e com isso eu consigo crescer mais rapidamente com o volume de matrícula, mas eu não foco na vulnerabilidade, na diversidade, mas eu bato metas do ponto de vista estratégicas. Eu acho que a gente tem que acompanhar os processos de implementação. E, por outro problema, você gera um problema social. Implementar escola de tempo integral também requer um planejamento econômico e social. Se você pega uma região e toda aquela região se transforma em tempo integral, você é excludente.
Porque tem estudante, a depender da sua situação de classe econômica, social, não será capaz de fazer por tempo integral, ele vai ser expulso para a margem, para encontrar uma escola de tempo parcial, porque não é. E aí o governo, muito assertivamente, faz o pé de meia, mas nem certamente o pé de meia vai resolver todas as mazelas sociais, porque tem estudante pobre, que eu fui professor no Brasil, que ele precisa ganhar muito dinheiro, do ponto de vista da renda social desse estudante. Ele precisa ter carteira assinada, ele precisa ganhar um salário mínimo. Ele praticamente não é arrimo de família, mas ele é um dos responsáveis pela sustentação da família. E eu tive a experiência de dar aula aqui em Valparaíso, a experiência que está aqui do lado, em Valparaíso, em que eu tinha uma região em que foram implementadas as escolas de... É só uma reflexão, eu não estou falando mal, não. Acho que o caminho é fazer a mudança para as escolas de tempo integral. Eu estou falando do processo de implementação. Eu só quero deixar isso muito claro. E no processo de implementação, se tornaram as regiões daquele lugar, das matrículas de urnas, totalmente de tempo integral. Uma parcela dessas populações do território A, do território B, do território B, não podia ficar no tempo integral. Seja por qualquer motivo, porque ele precisaria estar em casa cuidando dos seus irmãos. Mas ele não poderia permanecer na escola. Ele teve que procurar uma escola de tempo parcial noturna. E quando ele foi para isso, ele foi marginalizado para um outro bairro. Mobilidade, dificuldades. Isso teve evasão escolar. E isso ampliou o número de estudantes em EJA. Por outro problema, a gente teve problema de encontrar tribos que não poderiam se encontrar, de facções. É um outro problema da realidade, dependendo do território, que eu dei aula em que o território A não podia se encontrar o território B. E agora que eles estivessem na mesma escola? Você vai ter que fazer 2 recreios e combinar com eles de que a escola vai ter duas alas. A ala que vai estar matriculada, esses alunos, porque eles foram excluídos sem um projeto de implementação. E outra aula com outro recreio. E aí sobrecarrega o professor. Essas dificuldades de implementação que eu queria trazer nos desafios da nova legislação do novo ensino médio, que foi aprovada agora em 2024, que vai impactar também aí as redes estaduais, muitas redes municipais também têm ensino médio, elas não têm essa obrigatoriedade, e a gente olhou o desafio nessa trajetória de fazer a mudança do ensino médio tradicional para esse novo ensino médio. Quais foram os achados que nós encontramos? Primeiro, a diversidade, a flexibilidade é fundamental para fazer um ensino médio diferente. Nós desenhamos uma jabuticaba no Brasil, de ser um ensino médio único para todos e perdemos as habilidades de cada jovem que são diferentes. O jovem que tem habilidade com as artes, o jovem que tem habilidade com a ciência, o jovem que tem habilidade. Nós, ao produzir um modelo único, não aproveitamos as habilidades instaladas de cada indivíduo. A diversidade é fundamental. Então, ter os itinerários é algo que nós vimos no processo de implementação fundamental para a gente acertar de dar um ensino médio para a característica dessas novas juventudes. A ampliação de carga horária era fundamental. Na legislação anterior, nós vimos que era a base nacional comum, um teto de 1.800 horas, porque senão não sobraria dentro de um currículo de 3.000 horas, o itinerário para 1.200 horas. A gente verificou que algumas aprendizagens, a depender das escolhas curriculares, prejudicavam o desenvolvimento acadêmico. Então, um achado na implementação que o César estava fazendo e que a lei corretamente acerta ao ampliar a carga horária da Base Nacional Comum para além das 1.800 horas. Outra, recomposição de aprendizagem. Os números trazem que a trajetória na educação básica de 12 anos, ao seguir na escolarização, ela é a curva do rio no ensino médio e a gente tem os piores resultados. Porque a gente vai levando uma defasagem de aprendizagem ano após ano e no ensino médio a gente tem que corrigir todo esse fluxo. E isso foi ainda muito aumentado a sua velocidade de defasagem pela pandemia. Então, era fundamental que esse currículo consiga recompor a aprendizagem. Outra, escolha dos itinerários. Era extremamente importante que não fosse disruptivo. Ou se tivesse um projeto para o ensino fundamental 2, que é a etapa esquecida que eu chamo, filho do meio. A gente sabe quem cuida do ponto de vista do Pacto Federativo dos anos iniciais, que são as prefeituras, sabe quem cuida da fase final, que é o Estado, mas o filho do meio
ele é cuidado por ambos. E um projeto pedagógico também para o filho do meio, que prepare e também emancipe os meninos para o ensino médio. Se isso não fosse possível, que o primeiro ano do ensino médio pudesse trabalhar o seu projeto de vida, e a lei acerta novamente nessa mudança que ela traz no projeto de 2024, que agora está sendo regulamentado pelo CNE. A outra questão é a formação dos profissionais de educação. Não dá para fazer nenhum processo de implementação se não levar o sujeito. No final do dia, o professor está precisando de ajuda ao fechar a porta. Ele não passou por um processo de mudanças curriculares quando ele fez a universidade. Eu, quando fui fazer física, eu fui preparado para fazer pesquisa, mais do que para ser professor. Eu tive que ser formado em serviço e ainda aprender que eu precisei entender sobre taxonomia de Bloom, sobre como o cérebro aprende, neurociência. Isso foi uma evolução da aprendizagem ao longo do meu conhecimento. Então, não é possível de não dizer que as redes precisam ter um programa de formação continuada, independente da qualidade. Eu não estou entrando aqui na qualidade da formação inicial, e não é tema do debate dessa nossa mesa. Mas é fundamental que as redes tenham um programa específico de fortalecer a formação continuada, exatamente para fazer as mudanças necessárias e assertivas. O que a gente vê do ponto de vista do desafio da nova legislação, dos macros desafios? Trouxe aqui primeiro 5 grandes desafios na nova legislação. Implementação em 2025. A lei foi aprovada em 2024, em junho. Não tem tempo hábil para uma rede de ensino fazer mudança curricular, formação docente e mudança de material didático. Esse é um processo que a escola tem um tempo de implementação. A gente precisa enxergar que a escola, ela tem uma organização que não é uma organização de mudança do ponto de vista fabril. Se eu fosse determinar que numa meta eu precisaria aumentar o índice de vacinação da população para uma grande epidemia, é produzir vacinação e colocar. Agora aqui nós estamos falando de conhecimento. Isso é anual. Todos os principais regimes de ensino médio no Brasil, ele tem um ano. E o planejamento de 2025 não vai começar em janeiro de 2025. As redes já começam em julho de 2024, programando a formação dos professores, planejamento de aula, a orientação curricular, abrir matrícula da escola para novo ano letivo, começa em outubro. Só para você ver, isso já estava fechado. Acho que também, assertivamente, o Conselho Nacional, na sua regulamentação, coloca que em 2025 tem que ser um ano de transição e consegue corrigir um desses grandes desafios. Orientações dos estudantes para o itinerário formativo. Esse é um grande desafio, porque também na legislação anterior não deixava claro, mas eu acho que as diretrizes que nós estamos construindo, junto com o Conselho Nacional de Educação, o Brasil está fazendo isso, tem que deixar claro, e a gente defende que, como o currículo de formação geral básica tem uma base nacional comum curricular, deveríamos ter, no caso dos itinerários formativos, uma base nacional que orienta as diretrizes curriculares da organização de um itinerário formativo. Porque uma coisa é flexibilidade, mas outra coisa é não garantir orientação curricular. Eu posso escolher que tipo de itinerário eu vou cursar, mas esse itinerário tem princípios organizacionais e pedagógicos curricular que são comuns a todos que querem fazer essa escolha. Isso também é equidade do ponto de vista de currículo. A ampliação da carga horária para 2.400 horas, a gente achou como um desafio, porque isso é aprovado em 2024 e já tem que ampliar para 2025. Como que você faz essa arquitetura curricular funcionar, formação dos seus professores, organização do currículo? Eu posso dizer, porque eu sou físico e dei aula na escola pública. Gente, é um inferno o horário de aula. Desculpa pela palavra, mas é um inferno. Você sabe como é que funciona no Brasil? Hoje não, hoje nós temos inteligência artificial, melhorou a tecnologia. Eu vou falar no meu tempo. Cada professor entrega um papelzinho para o coordenador, ele abre uma folha de papel a massa com pauta, coloca segunda, terça, quarta, quinta e sexta e vê a disponibilidade dos professores. Aí eu, físico, para fazer minha carga horária, não tinha condições de fechar ela numa única escola, eu dava aula em 3. E eu falava, eu só tenho disponibilidade para você, Mário Gui, meu coordenador, segunda e quarta.
O Gil, que é químico, falava, só tenho quinta e sexta. Para fechar esse negócio, era um inferno. E a aula começava, e eu não tinha ainda o horário finalizado e nem todos os professores para dar aula. Ampliar a jornada da carga horária requer também mexer com a estrutura organizacional da escola. Eu só estou colocando aqui que eu quero fazer um debate lúcido dos desafios que o ensino médio precisa ter e trazer também soluções. Eu não vou só trazer aqui também esses desafios. Como que a gente pensou em resolver aqui um problema, desculpa que eu passei 2 vezes aqui, está voltando? Isso. Como que a gente, primeiro, pensou em resolver um problema que a lei traz? Que ela traz assim, a formação geral básica passará a ter 2.400 horas, porém, no caso da formação técnica e profissional, poderá ter 2.100. Agora, vamos lá, vamos fazer uma... Você vai fazer material didático. Você vai fazer um material didático que tem 2.400 e outros que tem 2.100. Você vai fazer 2 material didático? Você vai fazer 2 orientações curriculares? Não é possível. Então, o que a gente pensou? Teremos projeto de vida que todo mundo tem que fazer para orientar as suas escolhas, definir as suas orientações das suas escolhas dos seus itinerários no primeiro ano. É comum, independente se ele vai fazer propedêutico ou técnico profissional. E todas essas 2 cargas horárias estão com 2.100 horas. 2.000 horas é formação geral básica, e a gente conseguiu construir um núcleo comum transversal, que, para o caso da formação técnico profissional, são as áreas de inclusão que estão no CBO. Então, se ele for para a área de metal mecânica, ele tem um núcleo comum. Se ele for para a área de tecnologia, ele tem um núcleo comum. Se ele for para a área de química industrial, tem um núcleo comum. Então, assim eu consigo também organizar o currículo, material e o tripé, avaliação e formação. Isso é extremamente importante. Isso vai ficar aqui. Eu queria trazer esse material, que é um apoio também às redes que estão se organizando. E a Rede SESI também está disponível para qualquer rede de ensino, seja pública ou privada, para apresentar tudo que ela aprendeu e tudo que foi possível fazer durante esses anos de implementação, que pode ajudar muito as redes nesse processo. O outro 4 desafio dos itinerários, eu já falei, que é também ter uma ou mais áreas de conhecimentos aprofundada para cada itinerário. Mínimo 2 itinerários que possam abordar as 4 horas do conhecimento. Eu vou ter que fazer itinerários integrados. Mitigação dos estudantes do 2º e 3º ano, porque eles podem migrar também. E como ofertar esses 2 itinerários. Então, é fundamental que as diretrizes e o Conselho Nacional de Educação, que está fazendo um trabalho, iniciando um trabalho belíssimo, consiga esclarecer e orientar pedagogicamente. Tem que ter uma proposta pedagógica. A escola de tempo integral, uma das coisas que eu aprendi muito em diálogo com vários setores e também com o Instituto São Emmanuel, não é ampliação de horas. Ampliar mais do mesmo e ruim é um massacre que a gente faz com o estudante. Agora, se a gente tiver um modelo pedagógico inovador, flexível, que também tem os itinerários, isso é fundamental. E eu acho que a nova legislação ela caminha para apontar que não é possível fazer todas as implementações se a gente não ampliar a jornada. Isso acho que vai ser fundamental da entrega. Mas eu fico decepcionado porque no corte do orçamento já vê previsão de retirada do recurso da implementação das escolas de tempo integral, porque tem no ensino de direção. A gente tem que encontrar o caminho correto. Eu acho que essa casa será fundamental, como foi para a aprovação da nova lei do novo ensino médio, que foi aqui que deu a centralidade do debate, achou a democracia e fez a aprovação da lei. Para isso também a gente trouxe uma proposta. É possível fazer, sim, para a primeira série, um currículo comum a todos os alunos. Eles fazem a escolha, vão para suas áreas de concentração, para os seus itinerários, e é possível fazer essa construção. Nós já estamos finalizando todo esse material didático para fazer o processo de implementação. O primeiro ano já está com o material didático pronto. Em 2025, o material didático dos itinerários, porque a gente tem um ano, porque o primeiro ano é comum a todos, nós vamos ter itinerário a partir do 2º ano, para a nova legislação. Lembrando que todas as nossas escolas já fazem o novo ensino médio com oferta de itinerário, mas não na carga horária nova e das mudanças da nova arquitetura. Então, também nós tivemos muito acompanhando, tanto aqui a Câmara dos Deputados, quanto do Senado, como o Ministério, para acompanhar as mudanças do novo ensino médio, para que também o SESI pudesse ser uma referência do processo de implementação e apoiar outras redes de ensino. O projeto de vida, eu acho que houve um avanço gigantesco na nova legislação.
sobretudo que fala que tem que orientar os estudantes para a escolha dos itinerários. É um direito à construção do seu projeto de vida, você não tem que dar para ele pronto, você tem que orientar a construção dos projetos de vida. Consegue colocar a formação técnica e profissional no mesmo tempo de aula, porque eu acho que vai ser um grande desafio a qualidade das formações técnicas e profissional, Mário Guilherme. Porque quando a gente olha no catálogo nacional dos cursos, os cursos de maior densidade e qualidade, eles estão acima de 1.000 horas. E se você põe 1.000 horas dentro da nova carga horária, não cabe num único turno. Mas você também não pode ser excludente, porque tem aluno pobre e com questões sociais que não consegue, como eu expliquei anteriormente, estar numa integral. A gente tem que garantir, ainda, infelizmente, no país, uma transição. Para finalizar, a gente traz aqui como que a gente está pensando na solução desse desafio. Ter uma base nacional comum para os itinerários ajudaria muito o território brasileiro também saber como que ele vai garantir esses itinerários com os parâmetros de qualidade, com intencionalidade pedagógica. Seria possível fazer avaliação sobre isso. O Brasil conseguiria também orientar a elaboração de materiais didáticos e, sobretudo, a formação de professores. Eu acho que, desculpa pelo tempo, eu acho que eu fui um pouco acima do meu limite, mas obrigado aqui pela oportunidade e parabéns, William, pelas todas as condições.